Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe agora na leitura, na meditação da sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ser abençoados. No nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, usa-me, Senhor, apenas sou um vaso. E que teu Espírito vivifique no coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos assentar. Eu gostaria de cantar um hino. Está no 118. Vai ser sempre esse hino, vai cantar até nós terminar essa palavra, essa mensagem. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Temer, né? Respeito, né? Os filhos de antigamente, os pais falavam uma vez só. Eu não fui criado com pai, com mãe, mas a minha avó, a minha tia, os meus tios, e até mesmo o irmão mais velho era considerado como pai, e eles falavam, e nós, na primeira palavra, nós já tomava aquilo como decreto, né? Obrigado. Que era o correto fazer. Raramente, nos tempos, na geração passada, os filhos, se tiver frio, o irmão pode desligar os ventiladores, tá? Tá bom? E não está calor, né? Pode desligar. Então, raramente os filhos eram desobedientes, não dava atenção à palavra daquele tutor que estava ali aos seus cuidados, né? No meu caso, minha avó, minha tia, alguns tios, eu fui criado com tio também, um período curto, mas fui criado, uns 2 anos, e aquilo que falava era aquilo. Não tínhamos desrespeito com a palavra dos nossos tutores. Hoje já é difícil ter o respeito com a palavra dos seus tutores. Às vezes o pai tem que falar 1, 2, 3, 4. A mãe fala 10 vezes, né? E os filhos muitas das vezes não obedecem a palavra que é falada. Mas como nós estamos dizendo ao lado espiritual, também se repete dessa forma. Os filhos espirituais, assim dizendo, mais os tempos antigos, a palavra de Deus é tudo. E se firmava em sua palavra e não desobedecia. Às vezes, muitos filhos eram até virados ao legalismo, né? Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, crer em tua mensagem, mas o mais importante de tudo é temer, obedecer, respeitar, dizer sim, Senhor, eu vou obedecer, sim, eu farei isso. Não precisa o Senhor falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não. Uma só vez é o suficiente, né? Diga uma palavra, é o suficiente. Vamos cantar então 118. A estatura de um homem perfeito. Ré maior. Glória a Deus. Tomando o lugar de Cristo. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza
do Cordeiro, irmão. De coração, ter dentro de si a pirâmide, e essas coisas são fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Tom mais baixo, um pouquinho alto. Os 7 mensageiros que veio para revelar os mistérios de Deus que o anjo mandou já selar. O irmão branco é o Elias que veio para nos corrigir e tornar-nos igual a Cristo. Ele tem essas coisas em si: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Essas são as 7 naturezas. Vamos voltar de novo. Essas são as 7 naturezas do Cordeiro que por nós ensinou Jesus no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele que nos ensina todas essas coisas a ter. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Aleluias. Há muito tempo que não cantava esse louvor, né? A gente acaba esquecendo, né? Tem um aplicativo, você tem a letra e o cantor cantando. Muito bom. Tomar o lugar de Cristo, né? Esse hino é um irmão que fez esse hino, né? Poucos conhecem também? Vocês não conheciam? Não? A irmã conhecia? Conhecia. Então, eu sou um cristão que representa a natureza do Cordeiro, né? Aqui. Dentro de si, a pirâmide. Essa é a natureza
do Cordeiro: fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência e amor fraternal. Natureza do Cordeiro. Então, nós tomar o lugar de Cristo, né? O Bruno vai falar aqui que a igreja ela tem que tomar o lugar de Cristo. Para nós realmente tomar o lugar de Cristo, nós precisamos passar pelo processo, ter o novo nascimento. Depois de ter o novo nascimento, é continuar e ter todas esses atributos em nós. Às vezes, né, a Mombrana vai dizer aqui mais para frente, às vezes a pessoa fala assim: Mombrana, eu conheço pessoa que é manso, eu conheço pessoas que ela é paciente, eu tenho pessoas que têm temperança, têm amor, não é esse amor humano, não é essa fé humana, essa virtude humana, temperança, não é essa, é de Cristo. Diferente, tem muita diferença. Então, se a igreja tem que continuar a obra de Cristo na terra, né, primeiro, duas coisas importantíssimas que nós precisamos entender. Mas eu sou a geração eleita. Eu já vi tanta gente dizer assim, é bonito, né? Somos a super raça, o Mombrana fala isso. Nós somos a super raça, né? Cheio de divisão, cheio de ódio, né? A gente vê cada coisa, que hoje a gente entender. Eu tive uma grande dificuldade em aceitar que nem todos da mensagem não é a mensagem. Nem todos dizem: eu creio na mensagem. Todos que são batizados, a gente tem uma expectativa. Não, foi batizado, creu no profeta. Não, mas a gente precisa amadurecer. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem creio nessa mensagem estão dizendo verdadeiramente. Porque as atitudes da pessoa mostra. Entendeu? Mostra. Então está cheio de pessoas dizendo, sou super raça. Mas que raça é essa? Super raça dessa forma? Desse jeito? Né? Que não tem nem o princípio, que não tem... Então, primeira coisa, obra de vida vivida. Nós precisamos ter isso aqui, vida vivida. E a segunda é as obras e sinais de maravilha. Acompanha. Nós temos que crer, nós temos que ter fé. Agora, se não tiver vida vivida, se eu olhar para o espelho da palavra do Senhor, né, eu fazer uma leitura da minha vida, eu sou Cristo mesmo, estou refletindo Cristo mesmo, o meu comportamento é o comportamento de Cristo, né? É que está o grande problema, né? Nossa, o Mombrana vai falar tanta coisa aqui, né? E a gente precisa fazer uma releitura da nossa vida. Precisa. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. O profeta diz na mensagem Revelação das Eras, de Esmirna, ele vai dizer assim, na página 125, ele diz: Paulo disse: recebeis o Espírito Santo depois que crestes. Recebeste o Espírito Santo depois que crestes, né? Eu já vi pastores dizer assim, ó como que é fácil errar o alvo. Muito fácil. Pastor entendido, não é pastor de nome. Dizer assim: vocês que creem nessa mensagem, na totalidade dessa palavra, vocês que têm o Espírito Santo. E não precisa orar para ter o Espírito Santo, vocês têm o Espírito Santo. Maior que o profeta diz. Recebeste o Espírito Santo depois que creste. Aí essa expressão, o que faz essa expressão? Então tá bom, se eu tenho o Espírito Santo porque eu creio nessa mensagem, então eu tenho o Espírito Santo. Acabou. Não precisa mudar nada, não precisa vigiar nada, né? O Espírito Santo, da mesma forma que ele entra, ele sai. Mombrana chega a dizer assim que o Espírito Santo ele é sensível. Se você está ali, de repente, algo vulgar,
uma palavra que magoou o Espírito Santo. O profeta diz assim que o Espírito Santo ao salvou e fica de longe a te olhar. Esperar você se limpar. Consertar. É como eu disse. O Espírito Santo saiu do Mombrana e nem sequer cruzou o braço e disse, ó, que estava orando lá pela criança. Falou assim, pá, você está orando por essa criança? Mentindo ali com os advogados? Você não passa de um hipócrita. Né? Você vê, se o Mombrana realmente fosse um cristão, ele ia contestar. Não, senhor, aquilo lá não foi uma mentira. Eu estava lá. Porque tem pessoas que contam uma mentira para firmar uma mentira. Mente, depois faz outra mentira. Não, tem que reconhecer, Mombrana de cara. Não, verdade. Eu quis enganar aquele homem que é advogado, dizendo que eu não estava lá e ainda coloquei minha família a mentir. Olha que situação. E diz o profeta que José disse assim quando atendeu. É para falar que o papai não está aqui? Ele repetiu o caso. Ele foi lá consertar. Né? Então o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. Ele se magoa facilmente. 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 Então, da forma que ele entra, ele sai. Mas não quero que ele saia. Eu quero que ele continue em mim. Né? Continua. Então, ele vai acrescentando. O Espírito Santo, até o dia da transformação, vai acrescentando. Acrescentando. Então, essa expressão, ela põe a igreja fria, formal, e acha que tem o Espírito Santo e não tem. É nossas atitudes que mostram que nós temos o Espírito Santo. É nossas atitudes. Então o profeta diz, todo nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizados em água. Quer dizer, são batizados em nome de Jesus Cristo. Mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito Santo. Essa foi uma doutrina que desde quando me converti existe. É uma doutrina entre linhas. Ah, fulano é eleito. Por que ele é eleito? Porque foi batizado no nome de Jesus Cristo. Ah, então é isso que mostra que ele é eleito? Só porque foi batizado no nome de Jesus Cristo? Então a cristã do Brasil também é eleita. O Unicis também é eleito. Tem outras igrejas que crê, que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Ah, mas porque crê num profeta. Entendeu? Ao resto está tudo bom. Vocês estão entendendo? Está tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. O fato é crer no batismo. A pessoa está lá no mundo, está em pé. Não, é eleito. Irmão, o eleito está na fila da ceia. O eleito está tomando do vinho, do pão. O eleito está dizimando, o eleito está crendo, o eleito está fazendo um concerto com a sua vida, o eleito está orando, o eleito está falando com Deus, o eleito está louvando ao Senhor, o eleito está em lugares celestiais. Felizmente, felizmente, né? A gente fala infelizmente porque a gente quer tapear o nosso sentido. E por muito tempo, muitos pastores fez isso, estragou. Porque a pessoa está lá no mundo e fala assim, eu sou eleito. Um dia eu volto. Um dia você volta? Entendeu? Tomara que volta. E conserta. E volta e acelera e entra na fila. Mas e se não houver esse dia? E seus dias findar? Mas o que nós temos que entender é que o profeta diz assim, todo nosso problema está aqui. E realmente, Mombrana, esteve aqui, as pessoas pararam lá no passado. Elas pararam no batismo, pararam nas águas, pararam, eu creio nessa mensagem, e não prosseguiram. Elas não continuam até receber o Espírito Santo. Precisa continuar.
fui batizado, estou tomando da ceia, olha que maravilha, mas eu preciso prosseguir. Qual é o primeiro passo? Né? Justificação, santificação. Novo nascimento. Agora vem o batismo do Espírito Santo. Como é que vai ser batizado com o Espírito Santo esse novo nascimento? Depois do batismo do Espírito Santo, posicionamento de filho. Ah, tem mais coisas? Tem. Aí se encaixe com o profeta diz. E eu tive um pouquinho de dificuldade para entender, porque o profeta diz, muitas pessoas ainda batizadas com o Espírito Santo vão para o inferno. Eu falei, meu Deus, vai batizar com o Espírito Santo e ainda vai para o inferno? É claro que vai, porque ainda não é o enchimento. O enchimento é só na transformação. Então você é batizado com o Espírito Santo. Então você vem com posicionamento de filho, que é adoção. Aonde que se enquadra a adoção, então? Você está entendendo? É antes do Espírito Santo ou pós Espírito Santo? Então, preciso ter o novo nascimento. Uma vida santificada, novo nascimento. Batido do Espírito Santo. Posicionamento de filho. Opa, agora é adoção. Estou posicionado como filho mesmo. Vocês sabem da história. Preguei tanto sobre isso aqui, sobre adoção. É tão gostoso falar sobre adoção, né? Ali, então o filho fala em lugar do pai, né? Aí então nós tomamos o lugar de pai, tomamos o lugar de Cristo. Aí eu posso falar, porque eu posso fazer o valor, né? Porque o cheque já está assinado. Tudo que meu filho falar, vocês podem fazer. Aqueles homens fazendeiros reunia, né, no lugar mais alto da fazenda e mostrava. A ele ouvi. Esse é meu filho amado. E Jesus teve a adoção dele no monte da transfiguração. A ele ouvi. Esse é meu filho amado. O profeta ensina isso, a mensagem de adoção, né? O estudo das adoções. Então, depois do posicionamento de filho, aí a manifestação do Espírito. Aí depois vem transformação de corpos, que é ali é um enchimento, é um batismo coletivo, entendeu? Aí sim, transformação de corpos, aí nunca mais nós vamos pecar, aí nunca mais você vai tornar seu verbo ser transformado. Agora, enquanto você está nesse corpo aqui, meu irmão, você vai dar vacilo? Vai dar vacilo? Né? O que Jesus faria em meu lugar? Nessa demanda. O que Jesus faria em meu lugar? Com essa roupa, com essa televisão, com esse celular, em casa, com isso, com aquilo, qualquer coisa. O que Jesus faria em meu lugar? Nós conhecemos muitos irmãos amados, machucado. Não dá nem para falar por pastores, porque não são pastores. São atrapalhadores. São homens, são bodes, que não são pastores. Vocês vão entender, a coisa tem que ser tão real, para você entender. Nós vemos um tempo que hoje, nem todo pastor da mensagem é pastor. Nem todos. São lobos cruéis. A Bíblia já disse isso. Só que a gente sempre joga para as denominações. Mas esses lobos cruéis estão dentro da mensagem. Está entendendo? Então você vê irmãos amados sofrendo. Como Cristo, sendo afrontado, humilhado, combatido e humilde, como cordeiro, como ovelha. Aí mostra a sequência do ministério de Cristo aqui na terra. Está entendendo? Sofreu calado. Por isso que às vezes você é injuriado, você é maltratado, você fala mal e você fica quieto. Sem ter uma razão. Você não briga, você se entristece, mas você fica ali quietinho. Ovelha.
Tem que comportar como ovelha. Às vezes um homem de fora quer brigar, é normal, mas o Cristo dentro de você fala, fica quietinho. Fica quietinho. Ah, mas fulano de tal fez isso comigo, falou de mim. Ah, fulano de tal fez isso. Infelizmente, ele não entra, ele não cabe dentro da Escritura como ovelha. Não cabe. Ele saiu degredindo, saiu falando, ele falou uma mentira. Né? Tem um caso muito interessante que eu sempre admiro o Mombrana. E o irmão Davi, né? O irmão Davi, eu falo demais sobre isso. O irmão Davi era um trabalho no jornal e ele escreveu algo muito falso sobre o Mombrana, muita coisa maldosa sobre o Mombrana. Algo que para destruir o Mombrana. E naquele tempo tinha um jornal que postava as coisas do Mombrana, postava isso, aquilo, ele colocou coisas terríveis. Quando o Mombrana leu a matéria, ele não ficou bravo com o irmão Davi. Ele amava o irmão Davi. Mas ele se entristeceu. Aí ele foi para a caverna orar, porque ele sabia que a mão de Deus ia pesar sobre o irmão Davi. Ele fala irmão, mas não era da sua igreja, era uma denominação, né? Mas ele fala irmão Davi. E ele clamou a Deus não pesar a mão sobre o irmão Davi. Cordeiro. Você vê, se eu quero tomar o lugar de Cristo, entendeu? Olha que situação que nós se coloca. Se eu quero tomar o lugar de Cristo, quando alguém faz coisas injustamente, né, ao seu respeito, você se entristece, porque você ama aquele irmão. Na verdade, você queria ter mais com aquele irmão, mas a postura dele não é de cordeiro, então você chora, Senhor, tem misericórdia. Mas o nosso posicionamento é como Mombrana, tem misericórdia dele. Agora, nós falar assim, Senhor, pesa a mão sobre o irmão Davi, pesa a mão sobre ele, ele vai ver o que ele merece, ele vai ver, ele vai quebrar a cara, ele vai ver, não é Cristo, não estou tomando o lugar de Cristo ainda, né? Então, é melhor ser humilhado, é melhor sofrer os danos, é melhor, e deixar que Deus, isso é com Deus, né? Se você não tem condições de orar para o seu inimigo, pelo menos fala assim, não, e Deus tem misericórdia dele, né? Que você tem que ter um sentimento verdadeiro para orar, né? Para aqueles que te perseguem. Então, o grande problema está aqui, que a pessoa parou, as pessoas param, não, eu já creio no profeta, não, eu prego esse profeta, eu sou batizado, e essa doutrina do batizado há 30 anos atrás, 20 anos atrás, até 10 anos, eu tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos de mensagem, essa falsa doutrina, que o diabo colocou, parece que é pouca coisa, mas que trava o crente. Ele acha que porque foi batizado em 1976, ouvindo o programa de rádio, lá no Cafundó, né, do Brasil, né? Amém, bonito. Não tem diferença nenhuma de você ouvir aqui um panfleto, não tem diferença nenhuma. A diferença é a posição que cada um de nós se encontra. É posição. Elas não continuam a receber o Espírito Santo. Crer em Jesus é o passo na direção certa. Você creu em Jesus, foi batizado, você está na direção certa, meu filho. Minha filha está na direção certa. A direção que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Pararam. Né? E o diabo jogando produto para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Uns pararam. Creram em outras coisas e não prosseguiram o alvo. O alvo, qual é o alvo? Né? Eu batizei, eu tinha 13 anos. Se não falha a memória, foi 1999. Alguns aqui não eram nascidos. Ou 99 não, 89. Qual era o meu alvo? Continua sendo o mesmo alvo até hoje. Mesmo alvo.
é me encher mais do Espírito Santo. Me encher mais, me encher mais, me encher mais. O processo é árduo. Teve luta no processo? É claro que teve. É claro que o processo não é fácil. Se tiver fácil, olha, vigie. Se você falar assim, eu não tenho luta, olha a sua vida. Porque o cristão tem luta. A Bíblia diz, não se ajuntais à roda dos encarnecedores. Ah, mas é difícil. Rombrando diz que a pessoa que é espiritual, ela é sozinha. É sozinha. Por quê? Por que os irmãos de José não gostavam de José? Porque ele era espiritual. Põe do lado desse crente fanático. Porque no nosso meio, nós não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode trazer as mulheres do nosso meio, não pode matar o cabrito do pai para comer, as ovelhas, não pode beber. Nós temos que trabalhar. Aquele nosso meio, ele fica aí, não pode. Não fica sozinho. A verdade é essa. E até mesmo entre as irmandades é desse jeito. Porque quando você reflete Cristo, para o crente natural, a sua presença, ela é desagradável. Você tem que entender isso. Se aproxima da pessoa e está contando piada suja, está falando de futebol, está falando de mulher, está falando de política, isso, aquilo, e você... Ou, de repente, você, irmão, já leu aquela mensagem tal? Começa a falar. Você quebra aquela... De repente, a pessoa não tem ação, começa a escutar. Você se torna sem sal, que nem um maná. Para o natural, o maná é uma coisa sonsa, sem sabor. Mas esse profeta diz isso, irmãos. O profeta diz isso. Chegou ao ponto do ministério de Mombrana que ninguém queria mais ele. No começo, as pessoas queriam ir para Mombrana, mas o senhor para de implicar com as mulheres, toda a nossa organização vai te apoiar. Mas o senhor precisa retirar aquelas fitas que o senhor falou contra as mulheres. Está entendendo? Era desse jeito. Olha aqui. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Recebeste o Espírito Santo depois que creste? A tradução literal e exata é: tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo? É uma pergunta, não é uma afirmação. As pessoas creem, então param. Parou. Aceitei Jesus e parou. Não para. Prossiga na santificação. Começa a limpar, faz limpeza de corpo, de alma, de mente, de palavras. Eu sempre dizia assim, na minha adolescência, por andar com companhias erradas, e na verdade nem era andar, era da família, mas não era crente, e a gente acabava falando palavras que aquela pessoa falava, tanto ouvir, E uma maneira que eu me eduquei foi batendo na minha própria boca. Batendo. Cada vez que eu falava, eu batia na minha boca, batia forte, O meu cérebro fez aquela leitura que não podia falar. Eu mesmo batia em mim. E eu vi um sábio dizendo assim, que quando você estudar, crianças, não pega essa caneta que eu faço aqui, faz a taxação, fixação do parágrafo. Não digita o seu trabalho. Você deve escrever o seu trabalho em papel. Porque o seu cérebro vai fazer a leitura daquilo que você está escrevendo e grava. Se você teclar as teclas ali, ele não sabe qual que é a letra C, A, B, ele só vai escutar assim, tá. Tá entendendo? Então você precisa escrever. E eu fazia o certo inconscientemente, batia na minha boca. Não tinha ninguém para bater mais, então eu batia na minha boca e eu, graças a Deus, fui liberto das palavras vãs.
Aí o profeta diz assim que quando ele era novo, ele apanhava na boca dos seus pais. O pai e a mãe do Mombrana tinham um temperamento terrível, forte demais. E ele batia no Mombrana forte. O Mombrana levantava, retrocava, batia de novo na boca dele, ele caía de novo. Ele levantava de novo, falava, batia na boca de novo. Olha que coisa, mano. O Mombrana era temperamental. Ele achava que jamais conseguiria ser um cristão. Um temperamento forte. E certa vez ele ia matar só 5 crianças de uma vez só. Se Deus não intervesse, ele seria um assassino. Outra vez ele prometeu matar aquele homem que matou o seu cachorro. Ele jurou que mataria aquele homem. E ele matou mesmo. Mas foi no rio. Matou o velho homem, batizando ele. Batizou no rio. Matou ele no rio, né? Então, essa natureza, Deus muda. Modo de pensar, modo de falar, modo de agir. Mas você precisa fazer uma releitura. Você precisa fazer uma releitura e dizer como que está o meu comportamento. É realmente de Cristo? É de cordeiro ou é de bode? Ah, não, a minha atitude hoje foi de bode. Mas, Senhor, eu não quero ser bode. Me ajude a mudar. A não falar o que não devo falar, pensar o que não devo pensar, vestir o que não devo vestir, agir como não devo agir. Aí depois que o homem já recebido o Espírito Santo, né? Uma porção boa do Espírito Santo. Às vezes, irmão, nós estamos com a porção pequena. Senhor, me enche. Senhor, me anima com o fogo do altar. Senhor, estou aqui. Olha, nós saímos de um culto especial desse, irmão. Olha, a atmosfera de encontro. Foi 2 dias. 2 dias, mas aquele povo foi abençoado. Deus, testemunho vai começar a chegar. Irmãos felizes com a presença dos pastores, com as mensagens, né, entrando em cima da outra, uma linha maravilhosa. E nós também voltamos abençoados. Não é só levar bênção, é receber bênção. Nós somos humanos. Nós falhamos. E nós queremos mais de Cristo. Mas o Mombrana estava ali no poste, cortando a luz daquela mulher, né? E o povo fica bravo quando corta a luz, né? Aqui não tem muito isso, mas a gente vê por aí São Paulo, Rio de Janeiro, essas favelas do Rio, de São Paulo, ou a quem trabalha na força tem que ser corajoso. E aquela mulher xingando o Mombrana, falando, e de repente ela xingou a mãe do Mombrana. Entendeu? Hoje não mais, né? Hoje o povo perdeu respeito pela mãe, não toma, não tem muita dor não. Mas antigamente, se você xingasse a mãe, até com as crianças, se xingasse a mãe, aquela criança, aquele homem era capaz de matar, assolar a sua cara no chão, se esfaquear. Era assim antigamente. Não fala de tudo, mas não fala da minha mãe. E o Mombrana disse assim: se fosse outro tempo, eu não creio que o homem deve bater em mulher, mas aquela mulher tinha apanhado. Mas tinha o Espírito Santo. Graças a Deus. Então ele pôde ter amor para aquela mulher, pôde perdoar. Ele falou que as palavras nem machucou o seu coração. E era cordeiro. Você está entendendo? É um processo. Nós não podemos se batizar hoje e achar que já somos cordeiro já. Não, o que vai falar que o Creve Caetano é cordeiro é quando alguém me afrontar, quando me machucar, quando alguém fazer um mal, quando alguém me injuriar, aí eu preciso me comportar melhor, né? Esse sábado mesmo, um cliente lá, né? Tudo nervoso, falando um monte de coisa, né? Aí depois foi embora e eu tratando, né, educadamente ele. Aí depois o rapaz traz para mim: olha, eu achei que você ia sair da linha com ele. Você está mole mesmo, hein? Você está mole mesmo. Então, graças a Deus.
né? Tem mudado, a gente muda. A gente muda, não é igual, a gente consegue, a pessoa afrontar, falar, e você consegue. A gente vai mudando. Aí vem a pessoa a gente dá um testemunho mal de 10 anos atrás, e as pessoas não acompanham o processo. Né? Eu não sou como eu era antes. Posso até não ser o que eu devo ser, mas não sou como eu era antes. Né? Às vezes o diabo quer mostrar só o que você era, que fez lá no passado. Mostra o presente, então, aí. Mostra o seu presente. Né? Aquela mulher pode dizer isso com toda a segurança. Né? Não sou o que eu devo ser, mas também não sou o que eu era antes. Né? Você consegue ver a evolução. Você precisa ver essa evolução. Às vezes não conseguiu uma libertação total. Às vezes você ainda não está com a estatura do varão perfeito totalmente na sua vida, com fé, com virtude, com temperança, conhecimento. E temperança, calma, irmão, calma. Não fica aí se crucificando você, se apunhalando você, como as pessoas gostam de apunhalar. O profeta deixa bem claro, ele fala assim, minha mãe era índia, meu pai era um holandês duro, uma natureza de brigar com serra circular, os dois, pai e mãe, 2 serras circular em casa, como que aquelas crianças brandas poderiam crescer? Isso faz todo sentido, qualquer psicólogo ia explicar isso. De onde que ele veio, quem são os pais, natureza, onde nasceu, como foi criado, né? Se eu olhasse o mão branco, falasse, esse menino é um revoltado, quis matar lá, ó. Tá um pregadorzinho, mas quando ele tinha 15 anos, ele quis matar 5, né? Eu vi ele jurar matar aquele homem cachorro, mas ninguém viu o processo. Ele batizando o homem, e matou seu cachorro, falando do amor de Jesus, né? Quantas vezes aquela natureza foi mudada. Por isso precisa do novo nascimento, não vai chegar nisso. Precisa. Quantas vezes a pessoa chega no Mombrana e fala assim, você tem o espírito de Satanás. E o Mombrana, sabe, mudando a conversa, conversando com amor. E no final da conversa, a pessoa fala assim, Mombrana, realmente você tem o Espírito de Cristo. E o Mombrana indaga, veja, há pouco eu tinha o Espírito de Satanás, e agora eu tenho o Espírito de Cristo. O que fez aquele homem mudar a meu respeito? Foi a maneira que eu pude demonstrar o amor para ele. Está entendendo? Então é isso, nós precisamos mudar. Aí eu tenho que olhar, eu preciso olhar. Se todos... Meu Deus do céu, eu falo isso, irmão, pastores do Brasil, porque a gente vê cada coisa. Pessoas machucadas de verdade, que chora, humilhada, em frente de igreja, por quê? Por nada, por causa de política, por causa que crê como o Bruno creu, como o profeta creu, o profeta disse isso, nós não fazemos assim. Se eu pudesse ver o espelho da palavra, sou como Cristo, eu estou tendo piedade, virtude, eu estou tendo amor fraternal, precisa de amor, precisa. Então eu preciso fazer leitura, você precisa fazer leitura no espelho da palavra, dizer aonde que eu estou em falha, eu preciso melhorar, e como que eu vou melhorar? Como é que é? Batendo, literalmente na boca? Não precisa, mas você pode dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu tenho fé na sua palavra. Senhor, eu tenho temperança. Senhor, mas eu não estou sem virtude. Senhor, eu estou sem paciência. Ou, Senhor, eu estou sem amor fraternal. Ou estou sem piedade, a leitura que nós lemos. Eu não estou respeitando ao Senhor. Eu não estou temendo ao Senhor. Eu faço as coisas sem temor. Sem temor. Então você vai fazer uma leitura. Eu lembro, quando eu tinha as primeiras ceias que fui tomar. Meu temperamento sempre foi meio forte. Não como Mombrana. E o irmão me devia. Trabalhei para ele 1 mês e não pagou. O irmão não era muito honesto, não. E eu puxei pelo colarinho dele e falei um monte para ele. Chegou o dia da ceia. Foi agora, né? Mas antes de tomar, fui e consertei.
Eu fui lá, falei, irmão, como que fica, né? O irmão mais sábio, não, Jesus perdoa, Deus perdoa, bora para a ceia. Amém. Então, é uma leitura, você vê, se a criança de 13 anos, vou dizer assim, pôde fazer uma leitura, né? Nós podemos fazer uma leitura na nossa vida. Sou como Cristo. Devemos fazer, né? Devemos fazer. Eu não quero ser o Joabe, de jeito nenhum. Longe de nós sejamos Joabe, para dar dura no rei. Não. Joabe, eu lembro a palavra do pastor Joaquim, Joabe fez até a coisa certa, mas ele não era a pessoa que fazia a coisa certa. Ele chegou no rei e disse assim, tu chora por causa do seu filho, toma vergonha nessa cara, você deveria estar aí acenando para esse povo que lutou por você, em vez de ser um dia de festa, de regozijo, não, é um dia de velória, você se alegraria mais se seu filho tivesse vivo, se o povo tivesse morto. Vamos, rei, abre-se essas cortinas, acenda para esse povo. Tinha o profeta para isso. Vamos caminhar para terminar, não entrou nem na mensagem. Olha aqui. Então, você continua e recebe o Espírito Santo. Então, continua, não para. Pede para Deus, assim, como você vai fazer para vencer isso aí? Tem que falar, Senhor, me ajude. Senhor, eu sou desse jeito. Senhor, eu ainda tenho desejo desse jeito. Senhor, e é difícil falar para Deus. Entendeu? É fácil falar assim, Senhor, ajuda a vencer minhas fraquezas. É uma coisa. Agora você fala assim, Senhor, eu sou mentiroso. Eu minto e não fico cara vermelha. Senhor, eu ainda estou com espírito de adultério, porque eu tenho desejos errados. Eu tenho vergonha, Senhor, de falar para o Senhor. Mas eu preciso, por quê? Você precisa abrir a boca, você precisa confessar para Deus a sua fraqueza. Se é um que você tem que confessar, é a Deus. Aí você vai falar com Ele. Senhor, eu preciso ser mais honesto, né? Eu não sou honesto, preciso ser, e eu não consigo. Antigamente, nem antigamente, né? Nós cristãos, nós tínhamos que dar exemplo em tudo dá exemplo, em tudo dá exemplo. Nós precisa, e nós, você não pode aceitar. Você não pode aceitar, você não pode deixar o diabo te lubridiar. Você não pode ser espalhador de fake. Hoje tem muito no povo da mensagem, espalhador de fake news. Eu sempre tive cuidado com isso. Talvez não é isso que estão dizendo. Não é isso. Você quer se chegar a fundo, então vai a fundo. Mas o melhor, deixa quieto, porque às vezes não é isso. De longe parece que é algo, mas chega perto. Como é aquele quadro lá, pastor Giovanni? Que de longe parecia, como a Bruna viu, era uma nuvem, tempestade, né? Quando ele chegou perto, não era nada daquilo. Eu não lembro o que era. Era anjo? Era anjos. Era anjos. Às vezes a pessoa fazem mau juízo de outra pessoa, né? E a pessoa compra aquela informação, mas aquele não é nada daquilo, não foi nada daquilo, né? Às vezes um momento apenas que aquele fulano passou, mas ele não é aquela tempestade, é um anjo, né? Aquele irmão é um anjo, aquele pastor é um anjo, aquela irmã é um anjo, aquela jovem é um anjo. Mas de longe. Então você continua e recebe o Espírito Santo, vê isso. É isso que está errado com nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder, porque eles pararam à beira do Pentecoste. Pararam. É isso que é o problema de muitos. Nós da mensagem, não pode parar, não pode parar. Não pode parar. Pararam com o avivamento, pararam a amortiçar as pessoas, sabe? Você não pode. Eu disse lá, o pior,
Não foi o título lá do Encontro de Redenção? Paradoxo. O pior paradoxo é paradigma, né? Paradigma. O pior paradigma é quando você mesmo tem seu paradigma. Você mesmo cria os seus modos de pensar. É isso, é assim, acabou a história. Chega a tal ponto que existe pastores que creem mais no profeta que na Bíblia. Você já pensou coisa dessa? Ah, mas como assim? Não, a pastora que fala assim, não, nós nem lê a Bíblia, nós só lê a mensagem. Não é assim. Nós queremos mobrando porque ele obedece toda a Bíblia. Você está entendendo? Porque ele nos leva a Bíblia, mas é a Bíblia. Se nós encontrássemos no profeta algo contrário à palavra, nós temos que continuar ficando com a palavra. É uma logística. É uma lógica. Aí eles dizem, não, o profeta não pode falhar. Gente, se nós fosse falar sobre isso, quantos profetas não falharam? Existe um profeta que deu uma profecia para um rei, chamado Natã. Ele disse assim, ó, essa enfermidade que você tem é para a morte. Arruma sua casa, confessa seus pecados, ajude sua família e despede, você vai morrer. Ele está indo embora, de repente, Deus manda dizer para ele, vai lá e fala para ele que ele vai viver 15 anos. E aí? Uai, o Senhor me dá uma profecia, agora eu tenho que desmentir uma profecia, não vai viver? Gente, a maneira que Deus trabalha, você não vai entender. O homem lá clamou a Deus, o rei clamou a Deus, Deus deu mais 15 anos. Deus faz, desfaz. Agora Deus tem que cumprir a palavra dele. Você está entendendo? Olha aqui, um minutinho. Eles são como filhos, os filhos de Israel que saíram do Egito, pararam à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos. Todos viram os mesmos milagres. Os mesmos milagres. Todos. Todos participaram do mesmo maná, da água da rocha. Todos seguiram a mesma nuvem. De dia e à noite a coluna de fogo. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Então, meu irmão, não se iluda. Não se iluda. Aqui a mensagem está tudo, varão perfeito. E essa mensagem maravilhosa aqui, nós vamos meditar nessa em próximo culto. Que Abraão, sua semente, depois dele. Então, para nós ter a estatura do varão perfeito, para nós estarmos no lugar de Cristo, tem que prosseguir. Prosseguir, né? Fazer uma releitura, voltar atrás, consertar, né? E pulindo, né? Cuidando da salvação. Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essas palavras, que é o começo de uma mensagem, começo desse estudo. O profeta diz: nós temos que tomar o lugar de Cristo. Tomar o lugar de Cristo quer dizer continuar a extensão do ministério de Cristo aqui na terra. A tua noiva é a extensão deste ministério. Se vós estiver em mim e minha palavra estiver em vós, ó Deus, nos ajude a ser como Cristo, a falar, a pensar. Nos ajude, Senhor, a amar, a perdoar, a reputar o pecado. Nós amamos aos pecadores, mas não o pecado. Ajude, Senhor, a nós crescermos espiritualmente, a nós não amordaçarmos os dons, não amordaçarmos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Ajuda nós, Senhor, que nossos lares sejam lares cristãos, lares que se oram, lares que há amor, há louvores, lares que há leitura da Bíblia, lares que há leitura da mensagem. Ajuda nós precisamos melhorar,
Nós precisamos, Senhor, se achegar mais de Ti. Nós precisamos, Senhor. É nossa oração. Nós pedimos as Suas bênçãos aos Teus filhos, amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tomou a cruz. Vamos ficar de pé?